Então vamos lá. O que eu faria de diferente se eu pudesse voltar atrás? Então, fala pessoal, aqui é João Oliver. Já dá um like, compartilha, se inscreva no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários para que assim o YouTube possa recomendar mais o nosso canal e a gente se transformar em uma grande comunidade. Então vamos lá. Recentemente eu andei pensando o que eu falaria para o meu eu do passado para que ele pudesse ter mais sucesso na vida e progredir de forma mais rápida. É claro, hoje eu não posso mais aplicar isso na minha vida, só que são lições que eu aprendi com a minha própria experiência de vida e que eu vou levar para frente, e provavelmente essas dicas, essas experiências que eu tenho, eu posso estar passando para vocês e vocês podem estar usufruindo disso para ter um futuro melhor, independente da sua idade, tá? Mas eu fiz essa lista com base em experiências de vida minha que já passaram e que se eu pudesse, né, ter isso antes, eu provavelmente estaria mais longe do que eu estou hoje. Apesar de que eu não me arrependo, porque eu só sou quem eu sou hoje por conta dos erros que eu cometi, entendeu? Entretanto, se eu pudesse alterar e quisesse ser alguma pessoa melhor, provavelmente eu estaria utilizando essas dicas que eu vou passar para você agora, tá? Porque graças a Deus eu não tive tantos arrependimentos assim, mas é sempre bom a gente pensar em formas de melhorar a nossa própria vida e nada melhor do que analisando o nosso passado. Então, o primeiro tópico que eu iria falar seria trabalhar antes ou trabalhar mais cedo. Do porquê isso? Eu sempre tive a vontade de trabalhar, só que por condições da cultura do país, da política, das leis trabalhistas, né, eu acabei não indo procurar tão cedo trabalho. Quanto é que eu só fui arrumar um trabalho lá por volta dos meus 17, 18 anos. Só que se eu soubesse a importância que o trabalho tem e quanto antes eu trabalhasse, melhores condições e oportunidades eu teria de estar crescendo numa empresa, de estar adquirindo experiência, de estar acumulando capital, seria ótimo para mim. Então eu estaria muito antes. Porque se eu começasse a trabalhar lá por volta dos meus 13, 14, 15 anos, provavelmente hoje eu estaria muito melhor. Porque o mercado de trabalho, ele exige experiência sua. E antigamente, com o passar dos anos, né, a inflação, a economia foi ficando mais difícil. E se eu tivesse acumulado dinheiro antes, eu poderia ter aproveitado certas oportunidades que passaram. Por eu não ter um trabalho, não ter uma renda, acabou que eu acabei perdendo certas oportunidades. Então, se eu pudesse voltar atrás, provavelmente eu trabalharia antes. Aí você fala assim, nossa, mas você estava muito novo para trabalhar. Pessoal, eu claramente sou contra o trabalho infantil. Entretanto, eu creio que se a pessoa ela quer trabalhar, independente da idade dela, e ela estar sendo paga por isso, cara, eu acho super válido. Porque é melhor a pessoa estar trabalhando, mesmo que for menor de idade, do que ela for direcionada para algum outro meio que não seja tão positivo, seja para criminalidade, seja para um mundo de baixaria e etc. Então, para mim, se eu tivesse a oportunidade de ter analisado e buscado algum emprego, alguma oportunidade de trabalho antes, a partir dos 13, 14, 15 anos, eu acho que seria muito positivo para mim, entendeu? E para você, se você é jovem ou independente da sua idade, eu recomendo quanto antes você procurar alguma coisa que te gere renda. Inclusive, para mim, eu sei que muitos estabelecimentos não aceitam menores de idade para trabalhar, exceto em caso de jovem aprendiz, etc. Só que nem que se eu precisasse trabalhar nas ruas, cara. Eu já ia adquirir uma experiência de vendas, eu talvez iria já querer ter montado meu próprio negócio antes. Então seria muito positivo assim na minha análise. Então o primeiro ponto é que eu buscaria trabalhar mais cedo. O segundo ponto, que seria eu aprenderia a investir mais cedo. Porque qual que era o problema?
às vezes eu juntava dinheiro, eu sempre fui bom na questão de juntar e de gastar bem o meu dinheiro. Eu sempre fui bom nisso. Só que eu apenas juntava e evitava gastar o meu dinheiro. Só que eu não manjava nada de economia, não manjava nada de política, então eu não sabia que com o passar do tempo o dinheiro ia perdendo valor por conta da inflação, eu não sabia disso. Agora, se eu soubesse que o nosso poder de compra a cada momento que passasse estaria diminuindo, eu provavelmente buscaria alternativas e teria mais coragem de estar investindo. Porque, cara, se eu tivesse investido lá por volta da mesma idade que eu estaria trabalhando, que seria com os 13, 14, 15 anos, eu, cara, eu teria acumulado um dinheiro e eu teria evitado de deixar o dinheiro parado. Porque eu acabei deixando uma quantidade, não é tão relevante, parada, só que se eu soubesse investir, eu poderia ter pegado outras oportunidades. Inclusive, eu poderia ter até mesmo conhecido o Bitcoin, cara. Se eu soubesse antigamente, por exemplo, como o Bitcoin, como as criptomoedas funcionavam, eu provavelmente teria investido nelas. Ou buscaria forma de entender como funciona. E hoje, claramente, né, por conta dos investimentos terem tido uma alavancagem conforme o período do tempo, eu provavelmente estaria numa condição de vida e saberia lidar melhor com o meu dinheiro. Porque não adianta você só saber gastar, você só saber economizar. Você tem que saber também a como multiplicar o seu dinheiro. E como eu não sabia isso, acabou que, digamos que eu não progredi tanto quanto eu queria, né? Então esse é o segundo tópico, né? Que seria eu investiria, buscaria saber investir mais cedo, né? E o terceiro tópico seria de um vídeo que eu inclusive fiz sobre como que os jogos arruinaram a minha vida. E esse terceiro tópico tem a ver com isso, que seria eu jogaria menos. Eu passei muito tempo buscando prazeres em jogos, cara. E infelizmente, os jogos, eles, apesar de ter me dado algumas oportunidades, ter me dado algumas experiências de vida, eles não foram tão impactantes como outras atividades seriam. Porque eu tive horas de jogatina e praticamente essas horas foram desperdiçadas. Porque se eu tivesse usado isso, sei lá, para aprender algum idioma, para buscar um trabalho, para buscar aprender a investir, como eu tinha citado nos tópicos anteriores, para mim, sei lá, focar em me profissionalizar em alguma coisa, em ter algum hobby que fosse mais produtivo, fazer alguma atividade física, de vez ficar jogando, eu provavelmente estaria com uma saúde, com uma estabilidade muito melhor. Mas como eu dediquei algum tempo da minha vida jogando, infelizmente é uma coisa que que eu, digamos assim, me arrependo e que eu, se eu pudesse, eu diminuiria mais, eu ficar jogando por tanto tempo e trocaria por algumas outras atividades mais produtivas que faria alcançar meus objetivos mais rápidos, porque depois de alcançar meus objetivos, eu teria, digamos assim, o tempo do mundo para poder usufruir de jogos com mais qualidade, eu teria até mais condições de comprar, sei lá, um equipamento melhor, porque antigamente eu jogava em um equipamento super ruim, sendo que se eu estivesse buscando me progredir profissionalmente, financeiramente, eu teria condições até de comprar um equipamento melhor e jogar digamos assim, numa qualidade, né, melhor. Então, esse é o terceiro tópico, que seria jogos, tá? Eu jogaria menos. E o quarto, que eu me arrependo, que eu queria realmente ter entrado antes, que eu perdi esse boom, essa alavancagem que teve, que seria de entrar na internet, cara. Eu perderia vergonha, porque antigamente era uma pessoa muito introvertida, né? Então, eu também tinha um certo, quase todo mundo tinha, né? Um certo medo de entrar na internet. Mas, antigamente, se eu pudesse, eu com certeza entraria na internet mais cedo. Quanto é que teve muitos criadores de conteúdo que simplesmente ficaram populares, que ficaram famosos, por ter entrado na internet cedo, cara. Porque era um mar ainda inexplorado, né? Ainda hoje tem muitas oportunidades, só que antigamente, cara, você praticamente só para você ligar a câmera você já era diferenciado, entendeu? Porque o YouTube, as plataformas, elas investiam pesado em qualquer tipo de pessoa que estava aparecendo na internet. Então, as pessoas que aproveitaram essa época fizeram muito dinheiro e eu queria ter entrado para me tornar uma pessoa relevante na internet. Então, se eu pudesse, eu entraria mais cedo na produção de conteúdo. Independente da plataforma, seja YouTube, seja Instagram, eu teria me ousado mais a entrar nessas plataformas de redes sociais.
né? E aí, esse foi o quarto ponto, a internet. E aí temos o quinto ponto, né? Que seria valorizar mais as minhas conquistas, pessoal. Porque eu realizei alguns sonhos, algumas conquistas rápidos, só que por eu ter realizado rápido, e quando eu falo rápido eu quero dizer assim, eu realizei no tempo acima da média comum das pessoas realizarem, tá? Mas também não foi algo simplesmente atípico, simplesmente surreal. Foi algo dentro dos padrões, só que um pouco acima da média. E por ter realizado antes, né, um pouco acima da média, eu acabei não dando tanto valor quanto eu deveria, cara. Entendeu? Então, independente se for uma pessoa especial que você encontrou, se foi um trabalho que você encontrou, se foi algum investimento, qualquer coisa, cara, que você um dinheiro que você juntou, ou seja, pequenas conquistas que você adquiriu, eu estaria valorizando mais elas. Por quê? Porque como eu consegui rápido, eu acabei não dando tanto valor. Então eu acabei colocando elas em risco, entende? E se eu pudesse voltar atrás, eu não colocaria essas coisas em risco da forma que eu fiz, porque eu não valorizei elas. Então eu acabei colocando elas em risco. E diferente do que muitas pessoas falam que, por exemplo, fala que eu arriscaria mais. Cara, eu fujo um pouco do padrão. Eu teria arriscado menos, só que com mais clareza, com mais sabedoria e com mais qualidade, entendeu? Então, eu valorizaria mais as coisas que eu conquistei e não arriscaria perdê-las por bobeira, entendeu? Então, realmente, eu valorizaria mais as pequenas conquistas que a gente vai tendo na vida e que muitas vezes a gente acha que vai ter para sempre e a gente acaba arriscando elas e acaba perdendo. E a gente percebe que a gente já era feliz com aquilo, né? Que a gente era feliz com aquilo, mas como a gente não as valorizou, acabou se dando mal, né? Então, esse seria acho que se eu não me engano, o sexto, né? Que o primeiro foi trabalho, o segundo foi investimento, o terceiro foi jogar jogos, depois foi internet. Ah, não, seria o quinto, né? Que seria valorizar mais as pequenas conquistas, né? E o sexto, que tem a ver praticamente com tudo que eu falei, que seria eu me esforçaria mais. Que seria me esforçar mais? Eu fazer todas as coisas que eu citei anteriormente, só que aí eu faria antes, entendeu? Porque eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de medo, também tinha aquela questão do comodismo, né? Então eu acabei não fazendo essas coisas anteriores. E se eu me esforçasse mais fazendo essas coisas, automaticamente eu já teria concluído esse sexto passo, né? Que seria de ter me esforçado mais, né? Ter aproveitado mais o tempo que eu tinha para poder realizar mais meus objetivos e ter chegado mais longe. Eu espero que vocês possam usufruir desses conselhos que eu dei para vocês, tá? Já dá o like, compartilha, escreve a sua opinião nos comentários, escreve se tem alguma coisa que você desejaria que eu estivesse abordando aqui no canal e também se você tem algum conselho para dar para alguém que você teria feito antes também, porque pode estar ajudando outras pessoas da mesma forma que eu estou querendo ajudar você. Então, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e como eu falei, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.